Galileu estava preocupado com o estudo dos movimentos, especificamente com o movimento de queda livre dos objetos de uma determinada altura. Mas havia naquela época problemas tecnológicos, e um desses problemas era a medida de tempo, pois um objeto de queda livre cai muito rapidamente, isto é, o tempo de queda é muito pequeno, e as medidas de tempo eram essencialmente difíceis de serem medidas naquela época. Mas mesmo assim, Galileu foi capaz de concluir que a aceleração devido à gravidade era constante, na verdade é constante. Apesar de não poder estudar os objetos em queda usando vídeo de alta velocidade ou fotografia com flash múltiplo, ou mesmo uma câmara de vácuo. Em vez disso, Galileu usou planos inclinados em ângulos rasos de inclinação para reduzir a aceleração. E eram também bem polidos para reduzir o atrito. Com esse plano inclinado, ele foi capaz de medir os tempos, pois o tempo de queda ao longo de um plano inclinado seria maior que o tempo de queda livre de um objeto na vertical. Nesse slide estou mostrando para vocês duas ilustrações que podem ser obtidas a partir desse link aqui, dessa referência. São movimentos de uma esfera largada de uma determinada altura na vertical e a esfera largada ao longo de um plano inclinado. O que há de comum no movimento dessas esferas nas fotografias estroboscópicas de dois experimentos de física? Fotografia estroboscópica nada mais é do que você deixar o objeto cair e fazer fotografias ao mesmo tempo que um flash ilumina a imagem, o flash de uma câmera fotográfica. Quando o flash da câmera fotográfica ilumina e abre o obturador e fecha, você tem uma imagem estática ou um instantâneo do objeto em queda. O que há de comum no movimento dessas fotografias é que os deslocamentos variam à medida que o objeto se move. O movimento é variado. Veja esse movimento de queda livre e também o movimento da esfera ao longo do plano inclinado. Note que os deslocamentos também são variados ao longo do plano inclinado. Não se esqueça que essa sequência de fotografias foram tiradas no mesmo intervalo de tempo. Então podemos falar que para as duas imagens as posições são variadas no mesmo intervalo de tempo. Isto é característico de um movimento que é acelerado. É verificado experimentalmente que quando uma bola rola para baixo sobre uma inclinação a partir do repouso, a razão da distância percorrida pelo quadrado da quantidade de tempo necessário para percorrer essa distância é uma constante. Então note esse vídeo. A esfera foi largada a partir da superfície de um plano inclinado, de um ângulo raso, e a partir do repouso. E uma ilustração desse experimento é ilustrada aqui à direita. Então veja as posições da esfera em instantes de tempos diferentes. Veja que as posições variam à medida que o tempo avança. Na posição x1, após ter percorrido uma distância x1 de 0,048 metros, ela levou um intervalo de tempo de 0,33 segundos, considerando a posição inicial igual a zero e o tempo inicial igual a zero. No tempo posterior 2 de 1 segundo, ela percorreu uma distância de 0,44 metros. E numa posição 3, num instante de tempo t3 igual a 1,67 segundos, ela percorreu uma distância de 1,23 metros. Se eu calcular a razão de x1 dividido por t1 ao quadrado, esse valor será igual à distância x2 dividido pelo tempo t2 ao quadrado, que será igual à distância x3 dividido pelo tempo t3 de 1,67 segundos ao quadrado. Então, x1 sobre t1 ao quadrado é igual a x2 sobre t2 ao quadrado, é igual a x3 sobre t3 ao quadrado, e esse valor é igual a 0,44 metros por segundo ao quadrado. Note, portanto, que ao dividir uma grandeza com dimensão de comprimento por outra grandeza por unidade de tempo ao quadrado, temos algo com dimensão de aceleração. Isso foi o que Galileu constatou ao estudar os movimentos de plano inclinado.
Mas lembre que a posição no movimento com aceleração constante é dado por meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aqui, a posição x0 é igual a zero e a velocidade inicial é igual a zero, porque a esfera foi largada do repouso e a origem foi tomada na mão da pessoa que largou a esfera. Então, x0 é igual a zero. A minha equação de movimento torna-se essa. Então, dessa equação do movimento, eu posso isolar a aceleração. A aceleração será 2 vezes x dividido por t ao quadrado. Pelo experimento, eu sei que x sobre t ao quadrado é 0,44 metros por segundo ao quadrado. Logo, eu concluo que a aceleração é constante e vale 0,88 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração de um objeto ao descer um plano inclinado, nesse experimento, com um ângulo raso, que não é informado aqui nesse filme, é de 0,88 metros por segundo ao quadrado. Quero ressaltar que essa aceleração não é a aceleração de queda livre. A aceleração de queda livre é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração só assume o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado quando o objeto não está em contato com nenhuma outra superfície. A partir do momento que esse objeto entra em contato com alguma superfície, a aceleração será diferente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu analisei o filme mostrado no slide anterior, que foi gravado a 30 quadros por segundo. E eu coletei os dados do tempo em segundo e a posição em metro para a esfera rolando sobre um plano inclinado. E aqui estão os dados. E também ilustro a razão entre a posição dividido pelo tempo ao quadrado, que tem unidade de aceleração. E aqui estão os valores. Veja que esses valores são aproximadamente constantes, com uma média aritmética de 0,44 metros por segundo ao quadrado. E aqui está o gráfico da posição em função do tempo. Então veja que esses pontos experimentais de tempo e posição se aproximam de uma função quadrática no tempo, que é característica do movimento retilíneo em forma variável. A partir dessa curva, eu obtenho que a aceleração da esfera ao descer o plano inclinado vale 0,88 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o dobro da razão x sobre t ao quadrado, como eu mostrei no slide anterior. A aceleração é 2 vezes a razão x sobre t ao quadrado. Por que a aceleração constante da bola ao descer o plano inclinado vale igual a 0,88 metros por segundo ao quadrado e a aceleração de queda livre vale 9,8 metros por segundo ao quadrado? Aqui eu fiz uma ilustração que simula um experimento. Possuo um plano inclinado de determinado ângulo de inclinação e eu meço as posições e os tempos e calculo a aceleração e obtenho um determinado valor. Repito o experimento agora para um ângulo de inclinação um pouco maior em relação ao primeiro. Eu observo agora que as distâncias aumentam para o mesmo intervalo de tempo do primeiro experimento. E pela razão entre as distâncias e o tempo, eu calculo uma nova aceleração que é maior que a da primeira. Não satisfeito, eu aumento ainda mais o ângulo de inclinação do plano inclinado. Observo que para mesmos instantes de tempo do primeiro e do segundo experimento, as distâncias percorridas são ainda maiores. Mas, ao calcular a razão entre as distâncias e o intervalo de tempo, obtenho uma terceira aceleração que é maior que a segunda e a primeira. E, finalmente, eu coloco o plano totalmente na vertical e vejo que o objeto cai em queda livre e, nesse momento, a aceleração é igual à aceleração de queda livre. Então, eu vejo, a partir desse experimento, que existe uma relação entre a aceleração ao longo do plano inclinado, o ângulo de inclinação e a aceleração de queda livre. A aceleração de um objeto sobre um plano inclinado, que não é queda livre, aumenta se o ângulo de inclinação do plano com a horizontal também aumentar. É isto que eu observei aqui. Ao aumentar o ângulo de inclinação, a aceleração aumenta até que ela atinge seu valor máximo, que é a aceleração de queda livre. Aqui está um gráfico da velocidade em função do tempo desse experimento. E aqui eu fiz o gráfico da velocidade em função do tempo. Calculei a velocidade em função do tempo para diferentes ângulos de inclinação. Então, essa primeira reta são as velocidades medidas para um ângulo de 15 graus. E eu obtive
uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Como eu calculei essa aceleração? ΔV, que nesse caso é 2 metros por segundo, dividido por ΔT, que é 0,8 segundos. Então, 2 dividido por 0,8, 2,5 metros por segundo ao quadrado. E esse resultado da aceleração eu lancei no gráfico ao lado. Repeti o experimento agora para um ângulo de inclinação do plano inclinado de 30 graus. E obtive uma aceleração de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Eu simplesmente peguei o meu ΔV, de 3 metros por segundo, dividido por 0,6, que é o ΔT. Então, 3 dividido por 0,6 é igual a 0,48, é igual a 4,8 metros por segundo ao quadrado, para um ângulo de 30 graus. Então, no meu gráfico da aceleração em função do ângulo, eu pego 30 graus e lanço o valor da aceleração, 4,8 metros por segundo ao quadrado. Para o ângulo de 60 graus, me fornece uma aceleração de 8,6 metros por segundo ao quadrado. Então, para um ângulo de 60 graus, a aceleração é igual a 8,6 metros por segundo ao quadrado. E para um ângulo de 90 graus, me fornece uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lanço esse valor da aceleração no meu gráfico da aceleração em função do ângulo, que seria esse ponto para 90 graus. Então eu concluo que a minha aceleração aumenta com o ângulo. E no gráfico da aceleração em função do ângulo, isso é muito nítido. Veja que a aceleração está atendendo ao seu valor máximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado para o ângulo de 90 graus, que seria o plano inclinado na vertical. Então, como a aceleração se relaciona ao ângulo de inclinação do plano inclinado? Sabemos que para um ângulo de 90 graus, a aceleração tende à aceleração de queda livre. Então, há uma relação entre as acelerações. O que eu fiz aqui é uma análise geométrica. Considerei meu plano inclinado com vértices A, B e C. O ângulo de inclinação desse plano inclinado e a altura desse plano inclinado, que eu chamei de H. Analisando agora do ponto de vista da física, suponha que eu tenha a minha esfera e que no centro da esfera eu coloco um vértice, a linha. E ao longo da aceleração da esfera, eu defino o meu ponto B'. E C' seria esse comprimento de tal forma a definir o triângulo A', B' e C'. Então esse triângulo A', B' e C' é semelhante ao triângulo A, B e C. E ainda mais, nesse triângulo A', B' e C', o comprimento A', B' é a aceleração e a componente A', C' na vertical é a aceleração de queda livre. E pela semelhança de triângulos, eu posso dizer que A está para G, isto é, o cateto menor está para a hipotenusa, assim como H está para L, ou seja, o cateto menor está para a hipotenusa. E daqui eu obtenho que a aceleração é igual a G de H dividido por L. Mas pela geometria do problema, H dividido por L nada mais é que o seno de θ. Seno de θ é cateto oposto dividido por L. Então, o que eu fiz foi fazer uma associação de grandezas físicas a grandezas geométricas. E eu obtenho a equação, que a aceleração ao longo do plano inclinado é igual à aceleração de queda livre vezes o seno do ângulo do plano inclinado. Vejamos se esse modelo matemático descreve o fenômeno observado. Se θ é igual a 90 graus, seno de 90 graus é igual a 1. Então a aceleração é numericamente igual à aceleração de queda livre. Pois bem, essa equação é um modelo físico-matemático para a aceleração de um objeto descendo um plano inclinado, se esse objeto é considerado uma partícula. No experimento mostrado, se θ é igual a 5,1 graus, a minha aceleração será 9,8 seno de 5,1 graus, que é igual a 0,87 metros por segundo ao quadrado. Então, provavelmente, o ângulo do plano inclinado mostrado no vídeo é de 5,1 graus, porque me fornece uma aceleração de 0,87 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração muito próxima do que eu encontrei, que foi 0,88 metros por segundo ao quadrado. Não é exatamente igual, porque isso aqui é uma aproximação, um modelo aproximado para esse movimento de uma esfera rolando sobre um plano inclinado. E, na verdade, uma esfera
não é uma partícula. Nós vamos estudar o plano inclinado em outros momentos desse curso. Aquilo que você chama de aceleração da gravidade, eu prefiro chamar de aceleração de queda livre, porque queda livre quer enfatizar que o objeto se move sem contato com nada. Um objeto em queda livre, livre do efeito de qualquer força de contato, exceto a força-peso, que é uma força de ação à distância, cai com aceleração constante próximo à superfície da Terra. Em Natal, a aceleração de queda livre é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Em Paris, a aceleração vale 9,81 metros por segundo ao quadrado.